Outubro de 1347, o sol se punha no horizonte da Sicília, quando 12 galés genovesas apareceram na linha d'água do porto de Messina. Mas não havia música, nem marinheiros gritando ordens do convés. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo ranger das cordas e pelo bater das ondas nos cascos apodrecidos. Quando as autoridades portuárias finalmente subiram a bordo, o cenário era de um pesadelo que nenhum ser humano estava preparado para ver. Homens mortos jaziam sobre as amuradas, seus corpos cobertos por bulbos negros e purulentos nas axilas e na virilha. Os poucos que ainda respiravam tinham os olhos injetados de sangue e imploravam por uma morte rápida. A pele estava escurecida, manchada por hemorragias internas que o mundo logo chamaria de a morte negra. Eles não traziam apenas sedas e especiarias do Oriente. Traziam o apocalipse biológico. Em menos de 5 anos, a Europa seria um imenso cemitério a céu aberto, onde 1 em cada 3 pessoas deixaria de existir. Prepare-se hoje. Vamos caminhar pelo Vale da Sombra da Morte e descobrir como a humanidade sobreviveu ao seu capítulo mais aterrorizante. A praga não escolhia vítimas. Ela viajava pelas rotas comerciais como um incêndio em campo seco, saltando de porto em porto, de estalagem em estalagem. De Messina, ela subiu para a Itália continental, atingindo Florença e Veneza com uma fúria brutal. Em seguida, avançou para a França, a Espanha e as Ilhas Britânicas. A velocidade era incompreensível para uma época que dependia apenas de cavalos e velas. O que as pessoas viam era um terror invisível que transformava vizinhos em estranhos. Alguém acordava saudável, sentia o vigor da manhã e almoçava com a família. Mas, antes do pôr do sol, os primeiros calafrios surgiam. Os nódulos linfáticos inchavam até atingir o tamanho de ovos de galinha, tornando-se negros e extremamente dolorosos. À meia-noite, a febre era tão alta que causava delírios. Ao amanhecer, o corpo, agora rendido à septicemia, era lançado em uma vala comum, muitas vezes sem uma única prece. A medicina da Idade Média estava de mãos completamente atadas. Sem o conceito moderno de bactérias ou vírus, os doutores mais renomados de Paris e Oxford acreditavam em teorias que hoje nos parecem absurdas. Falava-se em mismas, vapores venenosos que brotavam de pântanos ou eram expelidos pela terra durante terremotos distantes. Outros culpavam uma conjunção astrológica nefasta entre Saturno, Júpiter e Marte. Os conselhos eram desesperados: carregar flores e ervas aromáticas no bolso para filtrar o ar, evitar o banho para não abrir os poros às toxinas ou, em casos extremos, ingerir pó de esmeralda ou urina de pessoas saudáveis. Mal sabiam eles que o verdadeiro inimigo estava mais baixo, correndo pelos esgotos e celeiros. Eram as pulgas, que saltavam dos ratos pretos para os humanos, carregando a bactéria Yersinia pestis. Como a higiene era precária e os ratos conviviam intimamente com as pessoas, o contágio era inevitável e imparável. No epicentro dessa tormenta, em Avignon, residia o homem mais poderoso da cristandade, o Papa Clemente VI. Naquela época, a sede do papado não era Roma, mas um palácio fortificado no sul da França. Diferente de muitos nobres e bispos que abandonaram suas ovelhas e fugiram para o campo, Clemente viu o terror de perto. Ele ouvia os gritos dos moribundos que ecoavam pelas muralhas do palácio. Mas Clemente era um homem de intelecto e observação, cercado pelos melhores pensadores da época. Seu médico particular, Guy de Chauliac, percebeu algo que ninguém mais notara. O isolamento e o calor pareciam retardar a doença. Seguindo esse instinto, Clemente foi aconselhado a permanecer sentado entre 2 fogueiras gigantescas em seus aposentos particulares, mesmo durante o auge do verão francês. O calor era sufocante e a fumaça quase insuportável, mas as chamas criaram uma barreira física inesperada. As pulgas, sensíveis à temperatura, não conseguiam se aproximar. Enquanto o mundo lá fora clamava por milagres que não vinham, o Papa permanecia em seu círculo de fogo, sobrevivendo por um golpe de sorte científica que ele nem mesmo compreendia totalmente.
Antes de continuarmos a ver como o Papa tentou salvar o que restava do mundo e as revoltas que sangraram as cidades, eu tenho um convite especial para você. A história medieval é cheia de mistérios, coragem e sombras que ainda hoje influenciam nossa vida moderna. Se você quer desvendar esses segredos comigo e viajar por castelos e batalhas, inscreva-se no canal agora e ative as notificações. O seu curtir é a nossa melhor defesa, garantindo que este conteúdo chegue a mais pessoas que buscam a verdade sobre o passado. E me diga nos comentários, se você vivesse em 1348, você fugiria para as montanhas ou se trancaria em casa? Com a morte em cada esquina, a estrutura social da Europa começou a derreter como cera sob o fogo. A ordem estabelecida por séculos foi estilhaçada em questão de meses. Pais, tomados pelo terror, abandonavam seus filhos febris. Maridos fugiam de suas esposas ao menor sinal de tosse. A Igreja Católica, antes vista como a única ponte infalível entre o homem e a salvação, não conseguia explicar por que Deus estava castigando clérigos e pecadores com a mesma brutalidade. Foi nesse vácuo de esperança e no desespero absoluto que surgiram os grupos de flagelantes. Eram procissões de centenas de homens e mulheres que caminhavam de cidade em cidade, vestidos com mantos brancos marcados por cruzes vermelhas. Eles se ajoelhavam nas praças públicas e se chicoteavam com cordas pontuadas por pontas de metal até que o sangue jorrasse e banhasse o solo. Eles acreditavam que apenas a dor física extrema e a penitência pública poderiam aplacar a ira divina que consumia o mundo. No entanto, o fervor religioso rapidamente se transformou em uma violência cega e perigosa. Buscando um bode expiatório para o inexplicável, as multidões enfurecidas voltaram sua fúria contra as comunidades judaicas. Surgiram boatos infundados de que os judeus estariam envenenando os poços de água com fórmulas mágicas para destruir a cristandade. Onde a peste não matava, o ódio humano terminava o serviço. Foi neste momento de barbárie que o Papa Clemente VI mostrou uma coragem moral impressionante para o seu tempo. Ele emitiu bulas papais condenando os massacres e ordenando a proteção dos judeus. Clemente argumentou logicamente que a peste era um fenômeno que atingia a todos igualmente. Os judeus estavam morrendo na mesma proporção que os cristãos, logo, não podiam ser os culpados. Ele chegou a abrir as portas de sua própria residência para refugiados, mas a histeria coletiva era uma chama difícil de apagar. E muitos pagãos continuaram a acontecer à revelia da autoridade papal. Quando a praga finalmente começou a perder sua força avassaladora por volta de 1352, o mapa da Europa estava irreconhecível. Vilas inteiras haviam se tornado cidades fantasma, onde o mato crescia dentro das igrejas. No entanto, o mundo que emergiu das cinzas era estranhamente mais dinâmico. Como a mão de obra agora era incrivelmente escassa, os camponeses e artesãos que sobreviveram perceberam seu novo valor. Eles começaram a exigir salários mais altos e liberdade de movimento. O feudalismo, o sistema que mantinha o homem preso à terra por gerações, recebeu seu golpe de misericórdia. O poder começou a migrar dos grandes senhores de terras para aqueles que realmente sabiam trabalhar. A medicina também sofreu uma revolução silenciosa. O fracasso das antigas teorias forçou os estudiosos a observar o corpo humano com novos olhos, dando os primeiros passos em direção à ciência moderna e às práticas de quarentena que usamos até hoje. Até a arte e a psicologia humana foram transformadas. Surgiu o tema da dança macabra, pinturas e afrescos que decoravam catedrais mostrando esqueletos dançando de mãos dadas com papas, imperadores, camponeses e crianças. A mensagem era clara e sombria. A morte é a única força verdadeiramente igualitária. Essa obsessão com a mortalidade não trouxe apenas tristeza, mas também um desejo urgente de viver e entender o mundo, o que serviu de combustível para o início do Renascimento. A peste negra foi o evento mais traumático da história ocidental. Uma prova de fogo que levou a humanidade ao seu limite absoluto. O Papa Clemente VI sobreviveu à fogueira e à doença, mas o mundo que ele governava havia mudado para sempre.
Ele viu o início da reconstrução, mas as cicatrizes da peste ficariam marcadas na alma da Europa por séculos. Se você achou essa jornada pela escuridão medieval fascinante e quer entender mais sobre como o ser humano se comporta em tempos de crise, não pare sua pesquisa aqui. A história tem muito mais a nos ensinar. Clique agora no vídeo que está aparecendo na sua tela sobre a Grande Fome na Idade Média. Obrigado por acompanhar este relato até o fim. Se você sentiu o arrependimento de não ter nascido em uma época com antibióticos, então este vídeo cumpriu o seu papel. A história medieval é um labirinto de mistérios e sobrevivência, e nós estamos apenas arranhando a superfície. Para não se perder nas brumas do tempo, faça o seguinte: inscreva-se no canal e ative o sino de notificações. Se você não fizer isso, o algoritmo pode te deixar no escuro, assim como os médicos do século XIV. E antes de ir para o próximo vídeo, deixe o seu like e comente aqui embaixo qual desses fatos sobre a peste mais te deixou chocado. Eu quero saber se você teria coragem de ficar entre as fogueiras com o Papa Clemente ou se fugiria para as colinas.